Olá, eu sou a professora Bruna Poliana e na aula de hoje nós falaremos sobre estrangeirismos. Vocês já prestaram atenção que muitas vezes no nosso cotidiano nós utilizamos palavras que não têm origem na nossa língua? Por exemplo, estresse, online, WhatsApp, hot dog, shopping center. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre estrangeirismos, ou seja, palavras que são emprestadas e que a gente utiliza na nossa língua. Estrangeirismos são palavras, construções e expressões de outras línguas que nos chegam por empréstimo, incorporadas ao idioma por meio do contato estabelecido entre diferentes povos e culturas. Devido às tecnologias, o contato com outras línguas se tornou mais fácil, assim como as migrações. Eu trouxe para vocês um texto do Ivan Ângelo, que se chama Palavras Emprestadas. Eu vou ler ele agora para vocês e ele fala justamente sobre empréstimo de palavras, sobre essas palavras que entram na nossa língua e que às vezes permanecem. Vamos lá? Palavras emprestadas. A leitora Mafalda, sob o título Sugestão de Crônica, mandou-me um e-mail protestando contra a invasão de expressões estrangeiras no dia a dia do brasileiro. Visionária, a leitora sonhava que eu pudesse contribuir para mudar o uso do inglês nas ruas, motivar algum político a comprar essa briga. Lembrava o fracasso de Aldo Rebelo e dizia ser aquela uma questão de patriotismo, não acha? Não acho, leitora e leitores. Com jeito, vou tentar explicar. Quando me alfabetizei, em 1943, havia cerca de 40 mil palavras dicionarizadas no português, segundo Domício Proença Filho, da Academia Brasileira de Letras. Hoje são mais de 400 mil palavras. Alguns filólogos estimam em 600 mil palavras. Ora, leitora, de onde brotaram tantas palavras? Dos novos hábitos da população, das inovações tecnológicas, das migrações, das gírias, dos estrangeirismos. Já vê, cara Mafalda, que a consequência dos estrangeirismos não é o empobrecimento da língua, e sim o enriquecimento. Nós nos irritamos com os abusos, sim, como acontece como qualquer abuso. Esse texto do Ivan Ângelo nos ajuda a refletir sobre essas palavras que estão no nosso cotidiano, que a gente utiliza e que não são de origem da nossa língua portuguesa. Segundo esse autor, ele acredita que usar uma palavra que não é de origem da língua portuguesa não torna o nosso vocabulário pobre de modo algum. Até porque, segundo ele, a inserção desse outro modo de viver, como as tecnologias, as imigrações, ajuda a enriquecer o nosso repertório. É claro que exageros, abusos nunca são bem-vindos, Ora, se existem palavras na nossa língua que podem substituir um estrangeirismo, é óbvio que a gente deve optar pela palavra originária da nossa língua portuguesa. No entanto, o estrangeirismo ele é aceitável, segundo o escritor Ivan Ângelo. Continuando o texto, Ivan Ângelo diz: centenas delas ficaram bem à vontade quando aportuguesadas. Uísque, gol, futebol, lanchonete, drink, iogurte, chique, conhaque, cachê, omelete, bife, toalete, clube, gangue, ringue, garçom, lorde, picles, filme, time, sanduíche, cachorro-quente, lanche, avião, televisão e por aí vai. Muitas ficaram bem bacaninhas no nosso dia a dia, mesmo usadas no jeito que chegaram, como as palavras gay, jeans, pizza, show, shopping, tour, sião, topless, manicure, vitrine. Um grande número delas é dispensável, entra na conta dos pedantes, pois para dizer o que elas querem dizer, temos boas palavras nossas de uso corrente. Say, off-hair, dress, SUV, personal trainer, laundry, pet shop,
fast food, ice, freezer, online, mailing list, bullying. O povo falante há de peneirar o que merecer permanência. Eu retirei para vocês do texto algumas palavras que o autor Ivan Ângelo utilizou e que são palavras aportuguesadas. O que é isso? A palavra não é de origem da nossa língua portuguesa, mas a gente deu outro tom a ela. Por exemplo, as palavras whisky, go e drink, elas são palavras originárias do inglês. A palavra iogurte é uma palavra de origem turca. As palavras chique, conhaque, cachê são de origem francesa. Portanto, o que são palavras aportuguesadas? São aquelas que tomam uma nova roupagem na nossa língua. Ela parece com a originária, mas ela tem algumas modificações. E o que são palavras consideradas estrangeirismo? São aquelas que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas que elas se mantêm de forma como elas são escritas no seu país originário. Que palavras são essas que estão presentes no nosso vocabulário e que elas não são daqui? Gay, jeans, pizza, show, shopping, topless e manicure. Uma coisa importantíssima de se ressaltar é que quando você vai escrever uma palavra que é considerada estrangeirismo dentro de um texto escrito, você deve destacá-la por meio de aspas. E caso você esteja digitando o texto, ela deve ser mantida em destaque por meio da fonte itálico, certo? Para quem lê o texto, saber que aquela palavra não é de origem da língua portuguesa. Agora nós vamos praticar o que aprendemos na aula de hoje sobre estrangeirismo, resolvendo essa questão, que diz o seguinte: que avaliação o texto apresenta em relação ao uso das palavras estrangeiras? Vejamos, nós estamos aqui em uma pizzaria e o atendente recebe uma ligação. Por favor, faz entrega? Ele responde, não, só delivery. Percebam que existem algumas palavras que estão em destaque em todos os balões, que são as palavras entrega, não e delivery, que é justamente as palavras que você, aluno, deve se atentar, porque a questão vai girar em torno dessas palavras em negrito. Ou seja, qual é a avaliação em relação ao uso de palavras estrangeiras? A tirinha nos traz uma crítica a respeito do uso de palavras estrangeiras. Ora, se existe uma palavra na nossa língua portuguesa que substitua um estrangeirismo, é óbvio que a gente deve optar por essa palavra. Delivery é o mesmo que entrega. Então, essa tirinha bem humorada, ela traz uma crítica sobre o exagero, o uso de estrangeirismo de modo exacerbado. Essa foi a nossa aula sobre estrangeirismo. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre as palavras que estão em nossa língua, mas que não são originárias daqui. Obrigada pela atenção e eu te encontro na próxima aula. Tchau!